Mas antes, um segundinho. Você é fora Bolsonaro, se você sabe que a grande mídia no Brasil emburrece, então inscreva-se aqui no canal. Agora, eu vou te mostrar aqui, primeiro a Jovem Pan, as fake news. A Jovem Pan é o canal oficial de fake news, né? Inclusive a Jovem Pan continua com tracinho, sabia disso? A audiência da Jovem Pan na TV fechada é tracinho. Aliás, até agora eu não entendo por que a Jovem Pan e a CNN, que tem uma audiência ínfima, tem canais na TV fechada, e a TV 247, por exemplo, que tem mais audiência que a CNN, não tem. Por exemplo, é para você ver como é que é o monopólio de quem detém o capital dessa grande mídia de direita. Só os canais deles podem aparecer na TV. Ó, vou mostrar aqui a Jovem Pan. Aqui tava falando, tinha um bandido falando aqui, ó. Você deve reconhecer quem é esse bandido aqui, ó. Quem sabe quem é, comenta aí o nome do bandido. E aí, ó, eu vou mostrar aqui o que aconteceu. Os Estados Unidos parece que insuflaram a administração... Olha bem para essa imagem aqui. Essa divergência com os russos utilizando a Ucrânia como pretexto. Uma imagem chocante, né? Só tem um problema. Isso é cena de um jogo. Isso é cena de um jogo chamado Arma 3. Quer dizer, essas imagens aqui não são reais. Não, essa batalha jamais aconteceu em Kiev. É apenas um jogo de videogame. Então a Jovem Pan coloca um bandido para analisar a situação da Ucrânia com a Rússia. Um cara que não tem capacidade, não deveria nem estar solto. Um cara que deveria estar enjaulado. Vai lá comentar a situação da Ucrânia e da Rússia, e aí, nas imagens que ele está comentando um jogo de videogame. Só que não foi só a Jovem Pan, não. Você fala, nossa, mas Thiago, a Jovem Pan bolsonarista sempre dissemina fake news. Obviamente, eles iam disseminar mais essa fake news, só que não. A Record, que também é bolsonarista, fez exatamente a mesma coisa, ó. A mesma imagem também apareceu aqui, ó, alguém filmou, também apareceu aqui na Record. E aí o pessoal que joga o jogo, eles reconheceram na mesma hora e falaram, gente, esse é o jogo Arma 3. Aí depois a Record cortou para imagens reais, e assim que a mídia vai manipulando pouco a pouco. Eles pegam uma coisa que parece bombástica, eles não verificam, jornalismo, tudo mais. A Jovem Pan, eu lembro do slogan da Jovem Pan, aqui é jornalismo de verdade. Tá aí o jornalismo de verdade. Não verifica absolutamente nada e vão jogando lá os vídeos. Quem acreditar, acreditou, coloca um cara investigado por diversos crimes, um dos maiores bandidos da história do Brasil, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para comentar, e fica aí por isso mesmo. Só que não é a primeira vez que a Record dissemina cenas de jogos, não. Vou mostrar aqui a última vez. Essa foi ridícula, eu lembro isso quando aconteceu, faz alguns anos. A Record estava fazendo uma matéria sobre um teste que era feito para ser motorista do presidente dos Estados Unidos. E aí, olha só, que eles mostraram a limusine do presidente dos Estados Unidos de ré. Aqui, ó, vou até ligar o som, porque é engraçado como eles comentam. E essa é a cena de um jogo chamado Força 3, que é um jogo que tem para várias plataformas. E aí, olha só. Ele tem que dirigir de ré. Como é que o cara consegue dirigir assim, hein? Não pode sair da pista. Saiu da pista, ele não é contratado para dirigir o carro presidencial americano. Tem condições, Romário? Nenhuma. Consegue? Nenhuma. Olha aí. Gente, só tem um problema, isso é um jogo de videogame. Os jogos de videogame hoje estão com uma realidade cada vez maior e tudo mais. Tem alguns jogos que eu até esqueço que é videogame, que parece realmente que são pessoas reais ali, que os carros são reais. Mas tem um mínimo de verificação para se fazer uma matéria. Olha como é o teste para ser motorista do presidente dos Estados Unidos. Aí você coloca uma limusine ali, de ré na pista, só que isso é um jogo de videogame. Não é teste nenhum para nada. É totalmente fake news a matéria. Assim como eles fazem. A Globo News, agora voltar para o assunto da guerra. A Globo News começou a disseminar a versão dos Estados Unidos, que é qual? Que a Rússia está indo para cima da OTAN, que a Rússia está indo para cima da Ucrânia sem motivo algum, que a Rússia simplesmente queria uma desculpa qualquer para invadir a Ucrânia e para matar o povo ucraniano, porque eles gostam de matar. É mais ou menos isso. Se você assistir a Globo News o dia inteiro, você vai, no final do dia, ficar com a impressão de que, nossa, o Putin é um cara que ele gosta de matar ucranianos. Ele invadiu a Ucrânia só porque ele gosta de matar ucranianos. Veja bem, eu, Thiago, não estou defendendo o Putin. Só que tem uma coisa, quando você assiste o Plantão Brasil aqui, se você ver a análise, você vai entender que nessa guerra estão todos errados. Todos, absolutamente todos estão errados. O Putin é praticamente um ditador na Rússia. Só não pode falar que ele é um ditador, porque lá ainda tem eleição. Só que tem uma coisa, os opositores são presos, a oposição lá é suprimida,
O Putin é um cara conservador do estilo Bolsonaro. Lá na Rússia, quem é gay vai preso. Lá na Rússia não pode um monte de coisa. Eles estimulam o racismo, eles estimulam o machismo, eles estimulam tudo do ruim e do pior. Isso é estimulado pelo governo. Assim como aqui no Brasil, o Bolsonaro estimula essas coisas nos órgãos públicos. Ele coloca um racista na Fundação Palmares. Ele coloca alguém para destruir a cultura no Ministério da Cultura. Ele coloca alguém para desmatar, que é o bandido que eu mostrei aqui agora há pouco, no Ministério do Meio Ambiente. Lá na Rússia, o Putin, ele não faz algumas coisas que o Bolsonaro faz porque ele sabe que são ruins para a soberania do país dele. Ele é um cara que ele está preocupado em ter mais poder lá para que o país dele seja o mais poderoso do mundo. Mas ele está ali sempre do lado do ruim e do pior, de oprimir as minorias e tudo mais. Então o Putin é esse cara. E todo mundo sabe que o Putin, ele adoraria pegar a Ucrânia e pegar alguns outros países que estão ali na fronteira da Rússia, que faziam parte da União Soviética antes, e que se ele pudesse, ele iria além, ele pegaria outros países. Todo mundo sabe que ele não faz isso porque ele não pode. Todo mundo sabe. Dito isso, a OTAN, que é uma aliança militar, que é a Organização do Tratado dos Países do Atlântico Norte, a OTAN foi fundada depois da Segunda Guerra Mundial para fazer frente à União Soviética. Então a União Soviética tinha aquele território vasto que era a Rússia, mais Ucrânia, Geórgia, Chechênia, tinha ali Bielorrússia, e também tinha os outros países que eram comunistas, mas não era União Soviética, que era Polônia, Iugoslávia e alguns outros. Ok, era um bloco muito grande, com apoio da China e tudo mais, que fazia frente ao bloco, eram os comunistas que faziam frente aos capitalistas da OTAN. Então a OTAN fez uma grande aliança militar, para quê? Para que na Guerra Fria eles tivessem mais ou menos equiparidade, ou seja, na Rússia a União Soviética tinha muito poder militar, e a OTAN também tinha muito poder militar, principalmente os Estados Unidos, mas os outros países também. O que aconteceu? Acabou a União Soviética e a OTAN prometeu, isso foi uma promessa feita, de que a OTAN pararia de tentar ampliar seu rol de países e que a OTAN se dissolveria também quando tudo ficasse bom. O que aconteceu? A Rússia nos anos depois, duas décadas depois da União Soviética, ou seja, década de 90 e até mais ou menos 2007, 2008, a Rússia estava em crise, a Rússia estava fraca no cenário mundial, e aí, o que a OTAN fez? A OTAN foi expandindo até chegar praticamente na fronteira com a Rússia. E aí tinham três países na verdade, a Geórgia, a Bielorrússia e a Ucrânia, que era uma barreira. Esses países eram neutros, mas com governos pró-Rússia, e tinha a Rússia ali. O resto, todos os outros, entraram para a OTAN, para uma aliança militar que está contra a Rússia. O que aconteceu? A Rússia percebeu que o modus operandi dos Estados Unidos, que foi utilizado no Brasil, não precisa chegar muito longe, foi utilizado também no Paraguai, em vários outros países, é o quê? Impor golpes de Estado nesses países para depois conseguir um governo pró-Estados Unidos e aí ampliar a sua área de influência. Isso foi feito no Brasil em 2016, foi feito na Ucrânia em 2014. Neonazistas, um batalhão neonazista, que é o batalhão de Azov, ajudou e manifestantes neonazistas derrubaram um governo legitimamente eleito e a Ucrânia ficou num regime nazifascista. Ok. Com esse golpe de Estado, a Ucrânia ficou pró-Estados Unidos e a OTAN falou, agora queremos a Ucrânia na OTAN. Já expliquei aqui diversas vezes o que aconteceu depois, aqui as últimas 3-4 semanas. Os Estados Unidos abriram as portas para a Ucrânia na OTAN, a Rússia falou, não, vocês não vão ter aqui a base militar da OTAN na fronteira com a Rússia, sendo que em menos de 15 minutos um míssil, uma bomba atômica pode sair da Ucrânia e chegar a Moscou, matar e acabar com a Rússia. Não vão fazer isso. A OTAN foi insistindo, jogando lenha na fogueira, jogando mais lenha na fogueira, pronto, chegamos aí. Se você assistir a Globo News, você jamais saberá disso. Jamais. Nosso carro de som em São Paulo, dia 23, rodando e denunciando o Bolsonaro. Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço. A fome tá de volta, o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso.